Oi pessoas, mais uma vez voltamos, meus doentes preferidos. Hoje eu vou falar com você. Hoje eu vou falar com aquela pessoa que fica nervosinha por qualquer coisa, que tá estressada. Eu vou falar com aquela pessoa que tá com medo, você que tá chorando, você que tá descabelando, você que não sabe o que faz. Muito bem, a aula de hoje vamos falar sobre situações que acontecem com frequência, que é o caso do estresse, da ansiedade, da depressão. E eu sempre falo que essas doenças são as doenças do futuro, porque os níveis de preocupação ou de alteração emocional entre as pessoas vêm crescendo. E é claro que a gente observa várias doenças acometendo as pessoas por conta desses fatores emocionais ou psicossomáticos. Quando a gente fala numa situação de estresse, o estresse é uma reação fisiológica, mesmo porque quando o seu organismo está frente a uma situação de perigo, de medo, ele muda fisiologicamente, quimicamente o seu organismo para enfrentar aquela situação. O problema é quando o nível de estresse passa a ser rotineira, cotidiana. Todas as situações que envolvem alteração psicossomática é necessário o auxílio aí de um psicoterapeuta, de um psiquiatra para cuidar aí desses transtornos ou dessas situações incômodas. Acontece que muitas vezes o tratamento ela depende também de algumas mudanças do habitual. Então quando a gente fala em níveis de estresse, eu posso ter alterações hormonais, que são alterações químicas. Então vale a pena conversar também com o seu endocrinologista para ver seus níveis hormonais. Porém, a gente sabe que algumas situações elas se repetem. Quando você sai todo dia para trabalhar, você sabe que todo dia você tem a mesma situação de trânsito, de transtorno, a mesma situação do tempo curto. E mesmo assim você fica nervoso todo dia pela mesma coisa. Inferno! Então todo dia você sai de casa e fica nervoso porque o ônibus está lotado, porque o metrô está lotado. Todo dia assim, e todo dia você cria uma linha de estresse. E você fica nervoso! Por quê? Então é a respeito de você mudar alguns hábitos, um pouco a rotina, mudar um caminho, sei lá, tirar um pouco aí os níveis de estresse. E hoje tem piorado, porque mesmo em casa, em rede social, cria um nível de estresse ou uma linha de intrigas que às vezes nem diz respeito a ela, às vezes ela nem sabe direito o que está falando. Você quer me calar? A pessoa fala sem ter a menor noção, mas ela arruma ansiedade que começa a ser preocupante. Porque você ter uma ansiedade pensando no telefonema que você precisa receber, então você tem aquela taquicardia, sudorese. Você fica, ai meu Deus, putz, será que a pessoa vai me ligar e tal? Essa ansiedade é eventual, ela é boa. Você tem essas alterações, porém, algumas pessoas têm ansiedade para tudo. E aí a gente entra em vários tipos de transtornos relacionados ao processo de ansiedade. Seja ela um transtorno de ansiedade generalizada, então para qualquer situação a pessoa cria ali um estado físico, não só emocional, mas um estado físico de agitação, taquicardia, dessa euforia, e muitas vezes isso não passa. O próprio toque é assim. A pessoa precisa realizar as coisas da maneira dela para que ela não crie esse medo, essa fobia, Então as fobias em geral é medo de alguma situação, é o receio, o que vão pensar, o que vão falar. Então todas essas situações muitas vezes acometem por conta aí, de alguns comportamentos. Então você que está aí com ansiedade, está com medo de sair de casa, não confia nas pessoas, você precisa tentar a mudança de comportamento, além do tratamento que você vai fazer com o seu médico. O tratamento ele é um intensivo, você tem que fazer o tempo inteiro, porque senão você nunca vai sair daquela situação sua de conforto, e você só melhora uma situação de ansiedade quando você sai dessa linha de conforto. Eu tenho vários tipos de ansiedades diferentes, então não dá para você tratar a ansiedade de uma pessoa de uma maneira generalizada. Quimicamente, emocionalmente, psicossomaticamente, cada uma tem um tipo de mudança de comportamento. E aí, para cada tipo de mudança,
eu tenho que medicar ou tratar de acordo com essas mudanças. Então eu não estou aqui para falar, estou aqui para te curar, vou te dar a cura, a ansiedade é um problema que você pode curar sozinho. Não é isso. A questão é, se você não perceber que você está com esse problema, não as outras pessoas, você mesmo começa a perceber os seus erros. Não é que todo mundo tá errado. Como assim todo mundo tá errado? Todo mundo erra, você que tá certo. É assim. Então parte aí do princípio da pessoa enxergar o próprio problema, o próprio medo, as próprias manias. Coisa, $1,09 acabam de ir pro lixo. $2, pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. $2,89 em alimentos. Os níveis de estresse podem te trazer os transtornos de ansiedade. Então a pessoa passa a conviver com essa situação e achar isso normal. E aí a gente entra numa outra situação, que são as situações de depressão. E é bem diferente de você ter aí uma tristeza. Todo mundo fica triste. Em algumas situações a gente sabe que a tristeza ela acontece durante um período, um luto, é uma situação em que houve um desagrado, mas ela não pode ser persistente, ela não pode ser o tempo inteiro. Então isso faz com que a pessoa tenha perda de perspectiva de vida, de vontade de fazer as coisas. Tudo não vale muito a pena. Ah, não, puta, não vou. Ah, eu não gosto muito de sair. Ah, não. Eu passo mal, eu tô com muita náusea, eu sinto... Eu saio de casa e começo a passar mal, me dá tontura. Então você começa a entrar numa situação onde o seu sistema nervoso, a região encefálica, ela começa a trabalhar com menor intensidade, você começa a ter mudanças hormonais, químicas. Então os hormônios responsáveis em te dar prazer, vontade ou ânimo, eles começam a dissipar e aí você começa a ter aí os vários tipos de depressão. Então você tem aquela depressão persistente, que é a chamada distimia, mas eu tenho uma das piores situações de depressão, é a chamada depressão atípica, ou a depressão sorridente, ou ainda a depressão mascarada. Essa depressão ela é caracterizada quando a pessoa não apresenta características físicas. Muitas vezes inconscientemente a gente muda a expressão facial, a posição corpórea. A depressão mascarada ou atípica, a pessoa se apresenta super bem, sorridente, a pessoa fala muito bem, se coloca muito feliz. Só que quando ela está sozinha, quando ela está no quarto dela, ela tem crises de choro, ela fica agoniada por uma situação, muitas vezes situações do passado, coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás, que muitas vezes já foram até solucionadas, mas na cabeça da pessoa isso ainda é um transtorno. Só que perto das pessoas ela não apresenta essa mudança. Então é um tipo de depressão muito difícil de ser diagnosticada, a não ser que a própria pessoa, com seu médico, com seu terapeuta, fale a respeito disso. Eu não transpareço os meus problemas ou a minha agonia, a minha tristeza, porém quando eu estou sozinho, eu desmonto. Então se a própria pessoa não demonstrar de alguma forma isso, dificilmente vai ser diagnosticada e isso pode ser situação progressiva a ponto de trazer grandes consequências. Essas situações todas provocam sintomas e sintomas bem ruins a ponto da pessoa não ter vontade de fazer nada. A ponto de eu ter situações aí de crise de ansiedade ou de depressão em que a pessoa pode tentar até o suicídio. Ou pensamentos de morte, não a execução. Então muitas vezes você tem aquela depressão, a chamada melancólica, então aparentemente não tem um porquê, porque a gente sempre procura, né? Por que ela tá assim? E às vezes a gente não acha. Depressão, agonia, tristeza, ela vem da própria pessoa, né? Então não tem uma explicação, às vezes nem ela sabe falar o porquê que ela está desse jeito. Você tem aquelas depressões psicóticas, né? A pessoa perde um pouco a linha de raciocínio óbvio, ela muitas vezes se torna agressiva. E se a gente tem esses tipos de depressão, eu preciso pensar que a linha de tratamento é diferente. Aquela pessoa que tá é diferente daquela que só chora ou só tá quieta. Então essa que tá muito agitada, eu preciso diminuir a agitação dela. Aquela que tá triste, eu preciso levantar ela, preciso deixar ela feliz, eu preciso deixar ela
alegre. Então os tratamentos não são iguais, pessoal. Não utilize tratamento de um amigo, porque as suas situações emocionais são diferentes. Procura seu médico, vai escondidinho, ninguém precisa saber. Mas você precisa enxergar isso em você. Que às vezes este problema seu, ele é progressivo. Vários tipos de demência estão associados a processo de depressão. É uma situação progressiva. A tendência é piorar. E você vai deixar logo todo mundo da sua casa. Não é só você que tá assim. Você deixa pai triste, mãe triste, todo mundo triste, ou todo mundo nervoso, ou todo mundo estressado. Isso é uma situação que contamina o ambiente. Então muitas vezes você tem que sair de um determinado ambiente para voltar ao pensamento racional, voltar à consciência. Então esses tipos de depressão associados a níveis de estresse, a níveis de ansiedade ou até as depressões causadas por uma outra doença, que se você não começar a mudar algumas atitudes, muda seu caminho, muda sua rotina, muda hábito alimentar, muda a forma como abordar as pessoas, pensa um pouco antes de falar, tenta se policiar, você cuida tanto dos outros, todo mundo cuida muito dos outros, você dá conselho para as pessoas, você tem que fazer com você também, porque aí você não entra nessas chamadas doenças do futuro. Hoje a gente tem dermatites causadas por alterações emocionais, alopécia, perda de cabelo, manchas na pele, tem gastrite emocional, você tem diabetes causada por alteração emocional, problemas de tireoide. Tem camarão com abacaxi, camarão com pimentão, sopa de camarão, ensopado de camarão, salada de camarão, camarão com batata, hambúrguer de camarão, sanduíche de camarão. São tantas doenças ocasionadas por situações de transtorno de ansiedade e a própria depressão, que às vezes esse problema que você tem aí, gástrico, intestinal, síndrome do intestino irritável, a maioria relacionado ao sistema nervoso autônomo. Então, talvez essa doença que você tem, que você passou a conviver com ela, né? Que ela é sua, né, meu doentinho? Essa doencinha que você tem aí é sua, mas talvez você possa melhorar as crises pensando nisso. Estou aqui para tentar te dar uma luz. Procura seu neurologista, procure seu psiquiatra, seu psicoterapeuta, mas procura ajuda. Então eu quero ver você feliz. Qualquer doença que você pensar hoje, uma das causas, até mesmo doenças graves, uma das causas pode ser psicossomática. Beijo, pessoas!